Vamos continuar então. Nós terminamos a aula passada falando em mudança de variáveis e integrais duplas e mostrando uma particular mudança que é muito importante, que são as coordenadas polares. E eu mostrei o primeiro aspecto das coordenadas polares. Eu vou retomar aquele aspecto e mostrar uma série de situações muito próximas com aquela que nós analisamos, mas que são um pouquinho diferentes e que são situações muito comuns no cálculo de integrais duplas. Então vamos retomar o básico. O básico de coordenadas polares é o seguinte: é um sistema de coordenadas que permite nós escrevermos um círculo de raio A de uma maneira mais adequada para o cálculo de integrais duplas. Então, se eu tenho este objeto, x2 mais y2 menor ou igual a 2, isso descreve o conjunto dos pontos cujas coordenadas cartesianas x e y satisfazem a equação x2 mais y2 menor ou igual que a 2. Isso a gente conhece, é um círculo de centro na origem em raio A. É uma figura bastante familiar e que nós sabemos da nossa experiência que está crescendo de integrais duplas, não é o domínio mais simples de ser escrito em integrais, do ponto de vista de integrais iteradas para usar o teorema de Fubini. A mudança de coordenadas polares mais básica significa escrever no lugar disso, escrevemos que o x é R cosseno θ, que o y é R seno θ, o R e o θ são as coordenadas polares, em substituição às coordenadas cartesianas x, y. Esta região, que é o interior desse círculo, quando descrita em coordenadas polares R θ, ela se transforma num retângulo, em que o R varia de 0 ao raio A e o θ varia de 0 a 2π. Então eu tenho um novo sistema de coordenadas, que são as polares, e a região em coordenadas polares que descreve o círculo é um retângulo. Esta transformação que traz aquela região retangular para essa região circular é a mudança de variável. Quando eu tenho esta região em coordenadas polares vai ser descrita por θ entre 0 e 2π. Já comentei que da maneira mais rigorosa eu não deveria pôr o igual a 2π, deveria deixar só maior ou igual a 0 menor que 2π, para não haver nenhuma ambiguidade, mas não há nenhuma grande consequência se eu cometer esse abuso e colocar 0, maior ou igual a 0, menor ou igual que 2π, fica um retângulo fechado em R θ. E o R maior ou igual a 0, menor ou igual que A, que é o raio do círculo. Toda vez que nós fazemos mudança de variável numa integral dupla, nós temos que olhar o jacobiano. O jacobiano dessa transformação é R. Se você trocar a ordem das variáveis, pode trocar o sinal do jacobiano, mas lembre-se que na integral dupla aparece o módulo do jacobiano. Então, se trocar a ordem, vai trocar o sinal, mas vai desaparecer no cálculo da integral. E a consequência disso, que foi o fim da aula passada, uma integral dupla que estivesse escrita num domínio xy, nós passaríamos a escrever como uma integral de 0 a 2π, integral de 0 a A. AF não seria mais escrita em xy, seria escrito em função das variáveis r θ, e faríamos a integral dr dθ. E aqui, coisa importante, tem que aparecer o jacobiano. Então, esse era o básico de coordenadas polares. Passo 2. Vou pegar o mesmo círculo e vou parametrizar de outra forma. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu vou mudar esse jeito de parametrizar. Mesmo círculo, x2 mais y2 menor ou igual que a 2. Mesmo disco de centro na origem, raio A. Só que ao invés de
de fazer a mudança de coordenadas polares desse jeito, eu vou fazer desse outro jeito. X igual a R cosseno θ, Y igual a R seno θ. Coloco o raio A na fórmula. Vamos entender o que muda? Por que esta fórmula R cosseno R seno é uma boa alternativa para escrever isso? É só verificar que satisfaz a equação. Se eu trocar x e y por R cosseno R seno, eu vou ter R quadrado cosseno quadrado, R quadrado seno quadrado. Ponho R quadrado em evidência, isso aqui vira R quadrado. R quadrado menor que A ao quadrado. Equivalente a dizer que o R está entre 0 e A. Então isso mostra que essa equação, com esses domínios, descrevem esse conjunto. Se eu coloco o A, o R não vai mais poder variar de 0 a A, vai variar de 0 a 1. Então, isso também é uma mudança de coordenadas chamada polar, só que eu vou ter o θ entre 0 e 2π, e o R, nesse caso, de 0 a 1. Vamos substituir para ver o que acontece? Se eu substituir AR cosseno, AR seno nessa equação, fica A2R2 cosseno quadrado, A2R2 seno quadrado. Coloco A2R2 em evidência, fica A2R2 menor ou igual que A2. Mas se A2R2 menor ou igual que A2, é porque o R2 tem que ser menor ou igual que 1. Então, com R entre 0 e 1, esta descrição dá o círculo. Mudou o jacobiano. Você lembra como é que eu calculava o jacobiano? O jacobiano do φ eu calculava assim, del x, del r, del y, del r, del x, del θ, del y, del θ. Nesse determinante, se eu colocar um fator multiplicativo constante igual a todos os termos, o que vai acontecer com a derivada parcial? Todas elas vão ter um a mais aqui. Então, ao invés del x, del r, vai ser AR menos seno θ. Desculpe, em relação a R. Vai ser A cosseno θ. O del y, del r, vai ser A seno θ. Aqui no del x, del θ, vai ser menos AR seno θ. Então, todos os termos vão estar multiplicados por A. E o jacobiano vai resultar em A2R. O que é razoável, porque como eu coloquei o fator A multiplicativo, eu acrescento A, o A some dos extremos, aí ele vai ter que aparecer em algum lugar na hora de fazer a integral. Ele aparece no jacobiano. Se eu fizer essa mudança de coordenadas, a minha integral vai ser escrita assim, integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, f vai ficar escrita em termos de rθ, dr dθ e jacobiano, A2R. Natural, né? Compensou de um lugar para o outro. Ficou claro o que eu acabei de descrever? Alguém poderia perguntar, mas qual a vantagem de fazer isso? Não tem vantagem nenhuma em fazer isso. Funciona muito bem do jeito inicial. O jeito 2 acrescenta alguma coisa? O jeito 2 me acrescenta uma coisa muito interessante. Não para círculo. O jeito 2 me ensina o que fazer quando eu quero fazer a coisa com elipses. Coordenadas polares serve também para elipses. Contexto 3. x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 menor ou igual que 1. Vocês reconhecem a equação geral de uma região elíptica? Se eu colocasse aqui igual, era a curva bordo de uma elipse. A e B são diferentes a priori. Quando A e B são iguais, vira o círculo. Quando A e B são diferentes, vira uma elipse. Qual é o significado geométrico de A e B na equação da elipse? São os raios nas duas direções dos eixos coordenados. Que elipse que é esta que eu acabei de escrever?
é uma elipse no plano XY que tem a seguinte condição. No eixo X, ela vai de menos A a mais A. Como que eu sei disso? Eixo X é a reta em que o Y é zero. Então, imagine que o Y é zero. Quem são os valores extremos de X nessa desigualdade? X2 sobre A2 menor ou igual que 1. Isso é a mesma coisa que dizer X2 menor ou igual que A2 e, portanto, X entre menos A e mais A. Então, isso é uma elipse que no eixo X vai de menos A a mais A e no eixo Y vai de menos B a mais B, quando o eixo Y é aquele em que o X é zero. Y2 sobre B2 menor ou igual que 1, Y2 menor ou igual que B2, Y entre menos B e mais B. Normal? Então imagine que eu queira fazer mudança de coordenadas, a minha integral caiu numa integral sobre uma elipse e eu não quero trabalhar em xy, eu quero mudar. Então eu faço uma mudança de variável nessa integral. Copiando aquilo que deu certo no círculo colocando A e B. No círculo eu coloquei A e A, porque no círculo o raio nos dois eixos é A e é A. Qual que é a diferença entre o círculo e a elipse? Que num eixo é A, no outro eixo é B. Então eu escrevo que o X é AR cosseno θ e o Y é igual a BR seno θ. Θ entre 0 e 2π, R entre 0 e 1. Essa foi a grande vantagem desse exemplo 2, em que eu descrevi o círculo, o disco, fazendo R de 0 a 1. Eu não fiz a variação ter que levar em conta o tamanho real do raio A. Fiz de 0 a 1 e o A apareceu na fórmula. Quando eu vou para a elipse, eu jogo o tamanho dos eixos no X e no Y, um é A, outro é B, e o R vai de 0 a 1. Eu não teria como fazer esta substituição para a elipse, porque nessa daqui para a elipse, o R tem que variar de 0 ao raio. Como os raios são diferentes nos eixos, eu não conseguiria adaptar essa para a elipse, mas eu consigo adaptar essa, em que o R é sempre 1, vai de 0 a 1. Perceberam que bonitinho e que funciona para a elipse? Jacobiano. Agora vocês já são capazes de antecipar tudo. Adivinha? Quando eu pus A e A, apareceu fatores A nos termos do determinante e o jacobiano ficou multiplicado por A2. Se eu ponho A em uma e B na outra, ABR. E vamos fazer aquele teste de verificar se isso de fato descreve aquela região? Olha que bonitinho. Substitui AR cosseno θ e BR seno θ. Quando você coloca aqui no X AR cosseno θ, primeira coisa, o A vai ao quadrado e cancela com o A de baixo. Sobra R2 cosseno quadrado. Aqui o Y tem B. O B vai ao quadrado e cancela com o de baixo. Sobra R2 seno quadrado. R2 em evidência, seno quadrado e cosseno quadrado somem por causa da relação fundamental. Então, se você substituir x, y por aquelas expressões aqui, do lado esquerdo sobra apenas R2. R2 menor que 1. R vai até 1. Tem que ser positivo, vai de 0 a 1. É o que está escrito ali. Então aquilo, de fato, descreve o interior da elipse. Então se eu tiver uma integral no interior de uma elipse, eu faço mudança de coordenadas polares, mas com essa adaptação, e lembrando que o jacobiano fica com essa cara. Está fazendo sentido? Vocês estão vendo que são pequenas variações em torno da ideia central de coordenadas polares. Não deixa de ser coordenadas polares.
mas com pequenas variações, pode mudar um pouco o jacobiano, pode mudar os extremos onde você vai cair na integral. Tudo bem? Quarto contexto. Circunferência de centro num outro ponto que não a origem e raio A. Qual é a equação da círculo de centro no x0, y0 e raio A? Circunferência e círculo. A diferença é tal com igual, menor ou igual. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado menor ou igual que A ao quadrado. Isso é o interior do círculo de centro x0, y0 e raio A. Então imagine que a minha integral recaia num domínio que é circular, fora do centro na origem. Como que vai ser a minha mudança de coordenadas polares? O que eu vou escrever para fazer as coordenadas polares? Eu vou escrever x igual x0 mais r cosseno θ e y igual y0 mais r seno θ. Por que isso descreve aquela mesma região? É só substituir. Se x é x0 mais r cosseno θ, y é y0 mais r seno θ, quando você substitui aqui, o x0 menos x0 cancela, o y0 menos y0 cancela. Sobra r2 cosseno quadrado, r2 seno quadrado, que é menor ou igual que a 2 daquela região. Desde que o θ esteja entre 0 e 2π e o r entre 0 e A. Isso é parecido com a primeira parametrização, só que o fato de eu somar o x0 e y0 está tendo o efeito de deslocar o centro do sistema de coordenadas. O centro do sistema de coordenadas está passando para o x0 e y0. Isso é uma coisa que vocês estudam em álgebra linear, geometria analítica. É uma transformação que desloca o centro do sistema de coordenadas, é uma translação. E jacobiano quanto que vai dar nesse caso? R. Aqui o jacobiano não muda. Porque o que mudou em relação às coordenadas polares mais básicas de todas? Mudou que eu somei constante x0 e y0 no x e no y. Isso desaparece quando eu faço as derivadas parciais. Isso não vai sobreviver nas derivadas parciais. x0 e y0 desaparece e dá a expressão usual.